Pessoal, tudo certo? Eu fiz esse vídeo para ajudar quem ficou com alguma dúvida no tutorial da atividade. O que nós vamos fazer é o treino de uma rede neural para identificação de balões. Nós vamos continuar trabalhando com o padrão YOLO. Dessa vez nós vamos usar a última versão, que é a versão 11. Bom, eu estou aqui no Colab, eu estou usando o Runtime em GPU. Só lembrando que uma das atividades é que vocês façam também todo esse processo depois usando a CPU para comparar a diferença entre um computador com CPU e com GPU. Bom, o primeiro passo é importar a biblioteca Ultralytics e o modelo vai usar esses pesos, que é a YOLO 11N. Os pesos serão colocados aqui na pasta Content, pela própria instalação da biblioteca. Vocês podem limpar o output para deixar a janela mais leve. Depois, o próximo passo é importar as bibliotecas de visualização de imagens. Agora nós vamos começar a construir a estrutura de dados. Primeiro, eu crio aqui um diretório /content/dataset. /content é esse diretório que foi gerado para a gente pelo Colab. Se por acidente vocês subirem o nível, vão encontrar muitas pastas. É só lembrar que a pasta do nosso projeto é /content. Então está aqui a pasta dataset. Agora peguem um arquivo zip que passei para vocês e arrastem ele para o Files. Ou, se vocês não quiserem arrastar, vocês podem fazer o upload. Então ele está carregando, só lembrando que tudo que for colocado nessa pasta vai ser perdido quando vocês fecharem o sistema ou se o sistema cair. O que está em display continua e o arquivo do Jupyter Notebook continua também. Bom, está aqui o arquivo com as imagens. O próximo passo é descompactar. Ela está sendo descompactado nessa pasta dataset. Quando vocês fizerem isso, vão encontrar aqui 3 pastas. Vocês podem fazer o refresh aqui. Essas 3 pastas contêm o conjunto de treino, validação e de teste. Às vezes ele demora um pouco para atualizar, dependendo da carga do sistema. Daqui a pouco ele aparece aqui. Bom, dentro de cada pasta vocês vão encontrar para cada imagem um arquivo TXT. Então vocês têm aqui a imagem JPG, vocês podem clicar 2 vezes para encontrar a imagem. E com o mesmo nome, vocês vão encontrar um arquivo TXT. Nesse arquivo TXT, vocês vão encontrar a classe e também vão encontrar as coordenadas dos boxes que marcam a imagem. Então, esse daqui é o arquivo TXT, tem o mesmo nome da imagem, só tem uma extensão diferente. O primeiro elemento é a classe, nós só vamos ter uma classe que é balões, e ela é numerada apenas, então ela é número 0. E depois, 4 valores, são as coordenadas x e y, que definem nosso objeto de interesse, o ROI. Então ele mostra a primeira coordenada do top left, depois a coordenada do bottom right, que é tudo que ele precisa para saber aonde estão os objetos que vocês têm na imagem. Bom, uma vez que vocês tenham a imagem, vocês podem fazer um teste de inferência com a rede neural que foi importada, com essa rede YOLO. Ela foi treinada naquele conjunto de imagens conhecido como COCO, que tem 80 imagens, 80 classes de imagens testadas. Não são 80 imagens, são muito mais, né? Mas são 80 classes de imagem. Mas ela não foi feita para identificar balões, então vocês podem ver o que ela faz. Aqui eu defini uma variável ImagePath e copiei no conjunto teste o caminho. Vocês podem ver aqui na imagem TXT e copiar o caminho e colar aqui. Aí eu faço o modelo ser aplicado sobre essa imagem e vejo qual foi o resultado.
Vejam, ele vai encontrar 2 bancos, 2 frisbees, e levou 9,3 segundos. Para ver o resultado, vocês podem fazer essa aplicação, onde ele vai pegar todos os resultados obtidos na inferência e vai mostrar aqui na tela. Então está aqui os frisbees que ele achou, na verdade são balões, né? Mas ela não foi treinada, então ela tentou identificar algo que estava pré-treinado na rede. Bom, nosso objetivo é pegar essa rede pré-treinada e ensinar ela a identificar os balões. Então, o próximo passo é passar para ele, para a rede, a informação de onde estão nossos dados. Para isso que serve esse arquivo YAML. Vocês vão achar ele na pasta que eu passei para vocês. E vocês podem arrastar o arquivo também aqui. Vocês podem arrastar para o nosso files. Então está aqui. Bom, o sistema está um pouco lento, mas ele vai criar daqui a pouco, ele vai mostrar o arquivo YAML. Está demorando um pouquinho para carregar. Está aqui o arquivo YAML. Se vocês clicarem para ver as informações que tem, vocês vão achar o PES, que dá o diretório onde estão os arquivos, que a gente chamou de dataset. Então, se vocês criarem um nome diferente, precisa mudar aqui dentro o nome da pasta de treino, de validação e de teste. As classes que vão ser usadas podem receber nome aqui em names. Então, a classe 0 recebeu o nome de balão. Com esse arquivo definido, vocês podem fazer o treino com esse comando, model.train. Os dados são definidos aqui pelo YAML. O número de épocas são as passagens que ele vai fazer sobre todas as imagens para fazer o ajuste de pesos dentro do nosso conjunto de treino e validação. E esse aqui é o tamanho da imagem que ele vai usar como base. Então ele converte todas as imagens para esse tamanho, para que elas fiquem padronizadas. Então é só clicar em treinos. Se tiver tudo certo, então ele vai começar a gerar as épocas, onde cada época é o processo que ele faz sobre todas as imagens para corrigir os pesos. E aqui ele passa várias informações, como por exemplo, como instalar um TensorBoard, que é uma forma visual de acompanhar o treino. Então está aqui, ele está na época 1, 2 e assim em diante. E daqui a pouco ele termina o treino. Todos os resultados dele, os que nos interessam, vão estar nessa pasta Runs Detect e Train. Cada vez que você faz o treino, uma subpasta nova é gerada, onde ele vai colocar os pesos. E ele sempre avisa aqui no começo do treino. Então vocês vão ver aqui a pasta Runs foi criada. Dentro da pasta Runs vocês vão encontrar Detect e esse Train. Esse nome aqui vocês vão precisar para indicar qual é o endereço novo dos pesos. Uma das tarefas que eu passei para vocês é fazer esse treino usando aqui em Runtime a opção de GPU e depois fazer em CPU, para que vocês vejam qual a importância da GPU no treino e inferência de uma rede neural. Pronto, ele fez os treinos e gerou os pesos, onde a gente vai achar a informação necessária para fazer a inferência. Então vocês vêm aqui em Runs, Detect, Train, Weights, e aqui são 2 arquivos, .pt, são os pesos. O best é das épocas a que gerou o menor erro e last a última que foi gerada. Vocês podem copiar o caminho que a gente vai precisar. Depois do treinamento, vocês copiam essa pasta aqui com o comando YOLO, vocês mandam para a função YOLO e ele vai gerar um novo modelo com os treinos que foram criados. Vejam que eu tenho que colocar o nome exato, senão ele não vai conseguir montar a rede com esses pesos. Pronto, então a rede acabou de importar os novos pesos que nós usamos. Esse ImagePath que eu usei aqui já foi definido lá em cima e são as imagens, e era uma imagem que tinha 2 balões e ele confundiu com frisbee. Agora eu posso pedir para o modelo ser aplicado com esses novos pesos. Veja que o nome agora eu chamei de Model Trained.
Então, Model Trend, jogo, e ele vai identificar um balão. E os resultados a gente pode ver aqui. Ele achou um balão. A questão é, ele poderia ter achado mais balões? Isso depende do treino. E essa informação é lançada aqui com relação aos passos das épocas, indicando qual foi a precisão obtida. Por exemplo, box losses, quantos boxes foram perdidos, quantas classes não foram identificadas corretamente. E uma forma de corrigir isso é aumentar o número de épocas de treinamento. Quando não funciona, pode ser isso, ou pode ser que as imagens não sejam suficientes para a convergência da rede. Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvida, é só postar lá no portal.